Olá, boas-vindas ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, explica muita coisa sobre por que fazemos o que fazemos. Com certeza. Sabe por que a gente continua checando o celular, mesmo que quase nunca tem algo novo? Ou por que insistimos tanto em algumas coisas e desistimos de outras tão fácil? Pois é, a resposta para isso é fascinante. Não é sobre força de vontade. É sobre um tipo de regra invisível que molda nosso comportamento. E essa regra tem nome, são os esquemas de reforçamento. Exatamente. E para começar a entender isso, a gente precisa fazer uma primeira distinção, que é a mais básica de todas. De um lado, tem o que a gente chama de reforçamento contínuo. Que é quando a recompensa acontece toda vez, certo? Sem falha. Toda santa vez. Cada resposta, cada ação é seguida por um reforçador. Pense em ligar a chave de um carro novo. Girou a chave, o motor ligou, sempre. Entendi. Isso é ótimo, é super eficaz para ensinar um comportamento novo. Para modelar uma habilidade, Só que a vida real quase nunca é assim, né? A gente nem sempre ganha aposta, nem toda festa é boa. exato. E aí a gente entra no outro lado, que é o reforçamento intermitente. Aqui só algumas respostas são reforçadas, não todas. E é aí que a mágica acontece. Ou problema. É aí que as coisas ficam interessantes, porque são esses esquemas intermitentes que mantêm o comportamento a longo prazo e criam os hábitos mais persistentes. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. Pelo que eu entendi, a gente pode dividir esses esquemas em duas grandes famílias. A primeira se baseia em quanto a gente faz, no número de respostas. Perfeito. São os esquemas de razão. Neles, o critério para recompensa é o número de vezes que a pessoa faz alguma coisa. E o primeiro tipo é a razão fixa, ou FR. Razão fixa. Fixo porque o número de respostas é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. É um número previsível de respostas para conseguir o reforçador. Ah, tipo aquele cartão de fidelidade da cafeteria. Compre 9 cafés e o 10º é grátis. Exatamente. É um esquema FR10. Ou um artesão que ganha R$ 10 a cada 5 peças que ele produz. É um FR5. E qual padrão de comportamento que isso gera? A pessoa trabalha num ritmo constante. Na verdade, não. Gera uma taxa de respostas bem alta. A pessoa trabalha rápido para chegar na recompensa, mas logo depois que ela consegue, ela para. Ah, dá uma descansada. E isso é a chamada pausa pós-reforçamento. É aquele alívio, ufa, consegui. Aí depois de um tempo ela começa a trabalhar rápido de novo. Faz todo sentido. Mas e quando o número não é fixo? Quando a gente não sabe quantas vezes precisa tentar? Aí eu já penso logo em jogo de azar. E você chegou no coração do esquema talvez mais poderoso que existe. A razão variável, o VR. Variável. Aqui o número de respostas para conseguir o reforço muda a cada vez. Ele gira em torno de uma média, mas a gente nunca sabe qual vai ser o próximo. A máquina caça-níquel. É o exemplo perfeito. Às vezes paga com 10 tentativas, às vezes com 200, às vezes com 2. É a imprevisibilidade total. Você nunca sabe se a próxima vai ser a premiada. E isso, hoje em dia, tá em todo lugar, né? Não só nos cassinos. O feed das redes sociais. Totalmente. Cada vez que a gente rola, o feed é uma aposta. A gente não sabe se o próximo vídeo vai ser genial ou desinteressante. Ou um aplicativo de relacionamento. Cada deslizada é uma tentativa. Exatamente. E esse esquema, o de razão variável, produz a taxa de respostas mais alta e mais estável que existe. Praticamente sem pausas. É a incerteza que nos mantém respondendo sem parar. Gente, uma pequena pausa aqui na nossa análise. Se essa conversa está ajudando a clarear os conceitos, que tal curtir este conteúdo? E para quem quiser aprofundar ainda mais, nós deixamos algumas sugestões de bibliografia na descrição, ok? Isso aí. Bom, então já vimos os esquemas baseados em quanto. Mas e aqueles que dependem de quando? Que não adianta fazer um monte de vezes, tem que esperar o tempo certo. Ótima transição. Agora a gente entra na segunda grande família, os esquemas de intervalo. Aqui, o critério é a passagem do tempo. O tempo tem que passar. Isso. O reforço só fica disponível depois que um certo tempo passou. E, um detalhe importante, a pessoa ainda precisa dar pelo menos uma resposta depois desse tempo para coletar a recompensa. E imagino que também tenha o fixo e o variável. Exato. O primeiro é o intervalo fixo, ou FI. A primeira resposta depois de um período de tempo constante, que não muda,
é reforçada. O exemplo disso seria... O salário no fim do mês. Não adianta trabalhar o triplo na primeira semana, o dinheiro só vai estar disponível no dia certo. Ou pensar em assar um bolo. Ele precisa de 30 minutos. Olhar o forno a cada minuto não acelera nada. Mas espera um pouco. Se a pessoa sabe que a recompensa só vem no fim do intervalo, por que ela responderia no começo? Ela não deveria simplesmente esperar até o último minuto? Excelente pergunta. E é quase isso que acontece. Logo depois de receber o reforço, a pessoa dá uma longa pausa. O estudante que acabou de fazer a prova da semana não vai estudar no dia seguinte. Certo. Mas conforme o final do intervalo vai se aproximando, a frequência das respostas começa a aumentar. Primeiro devagar, depois cada vez mais rápido. Ah, a famosa procrastinação e o desespero de última hora. Exatamente esse padrão. Os analistas do comportamento chamam isso de scallop. É uma aceleração no finalzinho do intervalo. Agora tem nome técnico. Mas, de novo, a vida raramente tem esses prazos tão certinhos, né? Dificilmente. E por isso, existe o último dos 4 esquemas básicos, o intervalo variável, ou VI. Variável de novo. Só que agora o que varia é o tempo. O período que precisa passar antes do reforço ficar disponível muda a cada vez, em torno de uma média. Tipo checar e-mail. Perfeito. Você não sabe quando uma mensagem importante vai chegar. Pode ser em 5 minutos, pode ser em 3 horas. O reforço está fora do seu controle. Depende só do tempo. E o que isso faz com o nosso comportamento de ficar checando? Gera um padrão de resposta moderado, mas incrivelmente estável, constante. Não tem aquelas pausas longas do intervalo fixo. Como a gente não sabe quando a oportunidade vai aparecer, a gente continua checando num ritmo regular para não perder. É o comportamento do pescador. Entendi. Então temos esses 4 padrões. A alta velocidade da razão fixa, a compulsão da razão variável, a procrastinação do intervalo fixo e a checagem constante do intervalo variável. Qual é a grande lição disso tudo? O que acontece quando a recompensa para de vir? Essa é a parte mais impressionante. É o efeito que esses esquemas têm na chamada resistência à extinção. Que é? O quão teimoso um comportamento fica. Exatamente. Por quanto tempo um comportamento continua acontecendo, mesmo depois que o reforço foi totalmente cortado. E a diferença é grande. É brutal. Um comportamento que foi reforçado de forma contínua, lembra do carro novo que sempre liga? Sim. Se ele falhar 1, 2 vezes, a gente desiste rápido. A extinção é quase imediata. Agora, um comportamento que foi mantido por um esquema intermitente, especialmente um variável, ele é muito, mas muito mais resistente. Pensa num controle remoto que sempre foi meio ruim. Às vezes funciona, às vezes não. Se um dia ele parar de vez, quanto tempo a gente vai ficar apertando, chacoalhando, tentando? Entendi. Muito mais tempo. Nossa, então é por isso que um relacionamento instável, onde a atenção é imprevisível, é tão mais difícil de superar. Você pegou a essência. O comportamento de tentar mais uma vez foi fortalecido de uma forma brutal por um esquema intermitente. A imprevisibilidade gera persistência. Uau! Isso é muito poderoso. E me leva a outra coisa, o comportamento supersticioso. Aquelas manias, usar uma camisa da sorte. Como isso se encaixa? Não parece ter lógica. Tem tudo a ver. Mas é um reforçamento acidental. Isso nos leva para os esquemas não contingentes. Não contingentes. Neles, o reforçador aparece baseado só na passagem do tempo, sem depender de nenhuma resposta. A recompensa acontece e pronto. Então a pessoa não precisa fazer nada. Nada. Mas imagina que, por puro acaso, você está usando uma camisa específica no exato momento que seu time faz um gol. O gol é o reforçador. A sua ação de usar a camisa não teve nada a ver com isso. Certo. Mas como as duas coisas aconteceram juntas no tempo, o cérebro pode criar uma conexão falsa. Essa proximidade, essa contiguidade, pode fortalecer acidentalmente o comportamento de usar a camisa em outros jogos. É a base da superstição. A gente cria uma relação de causa e efeito, onde só tem coincidência. E imagino que dê para usar esses princípios para coisas mais práticas, né? Tipo, reduzir um comportamento ruim, sem precisar de punição. Sim, e essa é uma das aplicações mais elegantes. Existe um esquema chamado DRO,
ou reforçamento diferencial de outro comportamento. Outro comportamento, como assim? A lógica é brilhante. Em vez de focar no comportamento que se quer eliminar, a gente define um período de tempo. Se o comportamento problemático não ocorrer durante esse tempo, a pessoa ganha um reforçador. Ah, entendi. Pensa numa criança que grita muito na sala. Em vez de brigar toda vez que ela grita, o professor define um intervalo, sei lá, de 5 minutos. Se ela passar esses 5 minutos sem gritar, ela ganha um elogio. Então, na verdade, não se está reforçando o silêncio, está se reforçando a ausência do grito. Qualquer outra coisa que ela estivesse fazendo é indiretamente reforçada. Exatamente. É uma ferramenta incrível para reduzir comportamentos problema de forma positiva, sem precisar punir. Recapitulando, então, o jeito como uma recompensa chega, o padrão dela, é o que realmente define se um comportamento vai ser forte, persistente, ou se vai sumir fácil. E entender isso é entender por que somos tão perseverantes em algumas coisas. Perfeito. Isso me leva a uma última reflexão para quem está ouvindo. A gente tem o costume de usar traços de personalidade para descrever as pessoas. Alguém é disciplinado, teimoso, procrastinador. Sim, como se fosse algo fixo, interno. Exato. Mas e se a gente analisasse esses traços não como características internas, mas como o resultado de longas histórias de exposição a diferentes esquemas? Como assim? Talvez a perseverança seja só o comportamento de alguém que, na vida, foi muito recompensado em esquemas de razão variável e aprendeu que insistir uma hora dá resultado. E a procrastinação talvez seja o comportamento de alguém que viveu sob esquemas de intervalo fixo e aprendeu que só precisa correr perto do prazo. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. A pergunta deixa de ser como eu posso ser mais disciplinada e passa a ser Quais esquemas estão mantendo o meu comportamento e como eu posso construir esquemas novos para favorecer o que eu quero. A resposta pode não estar dentro da gente, mas na arquitetura de recompensas à nossa volta. E o bom é que essa arquitetura pode ser redesenhada. uma ótima reflexão para a gente terminar. Esperamos que essa análise tenha sido útil para os estudos. Se você gostou, não se esqueça de seguir o Psi em Áudio para mais conteúdo sobre psicologia. Até a próxima!